por isso que o Temer está fazendo cartinha pedindo agora muito diálogo. O diálogo é o porto seguro. Quando estão colocando no nosso fiofó, o diálogo é o porto seguro. Quando estão colocando no fiofó alheio, o silêncio é o porto seguro. Quem não tá nem aí, tá que nem eu, quer ver tudo queimar, é o Flávio Dino. Flávio Dino, esse prestou solidariedade, disse que estava apenas fazendo o trabalho dele, mas também não deu 3 linhas no Word. Aí, né, vieram as manifestações deles, que estão loucos também para serem sancionados, que são o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. E esses escreveram bastante, eles só não disseram absolutamente nada. São chavões, escreveram alguns chavões, e vão alternando entre eles até acabar o discurso chavões, o texto. O Hugo Mota escreveu que a democracia brasileira é sustentada pelos 3 poderes, independência, harmonia, constituição, país soberano, não pode apoiar nenhum tipo de sanção dirigida a membros de não sei o quê, isso vale para todos, não é pessoal contra o Alexandre, também não estou defendendo o Alexandre, muito pelo contrário, mas é que não pode sancionar ninguém. Reafirmo que a Câmara dos Deputados será sempre um espaço de diálogo e equilíbrio na defesa da institucionalidade no Brasil, sobretudo em tempos desafiadores. Eu respondi a ele. Diálogo começa deixando votar a anistia que o Brasil quer votar. A do Alcolumbre eu não vou ler aqui, porque é mais ou menos o mesmo suco de nada da nota do Hugo Mota. Tem aqui, reafirma a confiança nos reestabelecimentos do Estado. O Congresso Nacional não admite interferência. O parlamento acompanha de perto o desdobramento. No final das contas, os caras pedem moderação. Mas a moderação é igual a do Temer. É moderação nossa. Não é a do Alexandre. Do Alexandre não tem que ter moderação. Nós temos que ter diálogo. E eles têm que ter nada. E eu digo aos senhores, digo aqui com muita clareza, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, todos os outros, ministros do STF, diálogo passa pela anistia. A anistia é o único caminho, é a saída honrosa que os senhores estão esperando. Esqueçam, deixem o processo lá, condenem, façam o que tiverem que condenar. Ninguém mais acredita nos processinhos de vocês, não. Os processinhos de vocês, bilhetinho da tia Maricota lá no bilhetinho da festa junina, na quermesse, é tudo a mesma coisa. Os senhores já ridicularizaram o tribunal. Deixa lá, vocês fingem que são juízes, a gente finge que vocês não são tiranos, e deixa o Congresso limpar a barra de vocês. E Hugo e Davi, senhores, não tem como ficar em cima do muro agora. Porque se não bota a anistia para votar, são cúmplices do Alexandre de Moraes e serão sancionados. Terão as vidas suas e dos seus familiares destruídas para sempre, porque não existe depois vida após sanções ou FEC. Do outro lado, nós temos, os senhores podem morrer abraçados com Alexandre de Moraes. Morram abraçados, façam uma estátua do Alexandre de Moraes, durmam com o Alexandre de Moraes, tenham um pôster do Alexandre de Moraes nas casas dos senhores, façam o que quiserem. Tá tudo certo. Ou briguem com ele, que está enfraquecido, e botem o país para andar. A gente vai tentar ajudar. Mas o caminho está evidente. Se pronunciou também uma figura que é importante, que é o Gilmar Mendes. Esse foi maravilhoso. Leu o Gilmar Mendes. Diante dos ataques injustos, declaro apoio integral ao ministro Alexandre de Moraes. Ao conduzir com coragem e desassombro a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições, o ministro Alexandre de Moraes tem prestado serviço fundamental para a preservação da nossa democracia. Sobre os acontecimentos de hoje, é importante que se diga: a independência do Poder Judiciário brasileiro é um valor inegociável e o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento das suas funções. Eu cheguei a responder no X, porque ao publicar essa notinha apoiando o Alexandre, o Gilmar, obrigado. Facilitou muito a nossa vida aqui, porque na hora de pedir sanções contra você, que é o que nós faremos, quem presta assistência e apoio a um violador de direitos humanos é imediatamente passível de sanção através da Lei Magnitsky. Aliás, o Metrópolis repercutiu a minha resposta, dizendo que eu ameacei o ministro, o David Souza. Mas, de fato, esse pronunciamento do Gilmar é um presente porque o torna um réu confesso. O texto da Lei Magnitsky diz que as sanções também... Está o texto aqui na tela de vocês. As sanções também podem ser aplicadas a quem atua como agente de ou em nome de uma pessoa estrangeira em violações de direitos humanos ou prestou assistência, patrocinou ou forneceu apoio financeiro, material ou tecnológico ou bens e serviços em apoio a essas violações.
Ou seja, a lei fala que quem der apoio ao sancionado passa a ser sancionável. Aí vem o Gilmar Mendes e fala que apoia integralmente o Alexandre de Moraes. É uma ameaça? Não, eu só estou dizendo, obrigado. Os outros, pelo menos, tiveram cuidado de só prestar uma solidariedade, sem entrar no mérito de se apoia ou não. O que chegou mais perto foi o Flávio Dino. O restante da corte se escondeu em notinha do Supremo. Mas a moral dessa história, isso é importante que vocês entendam, é que tudo isso está no script. Tá? Amanhã tem sessão no Supremo Tribunal Federal e eles não vão resistir, duvido muito. Isso me traria surpresa, a gente pode comentar aqui na terça-feira, no próximo Paulo Figueiredo Show, mas eu teria surpresa se não houvesse uma manifestação, se eles não abordassem esse assunto, se o Alexandre de Moraes não fizesse um histórico de tudo que ele fez, se ele não fosse aplaudido pelos demais. Tá? E também, fiquem tranquilos, porque ninguém do lado aqui acha que o Alexandre vai recuar. Ontem eu estava conversando com uma jornalista, uma grande jornalista, grande no sentido de conhecida jornalista da Vera Mídia, da Globo, e eu estava falando para ela, querida, a gente tem certeza que o Alexandre vai dobrar a aposta. Mas vai dobrar a aposta como? Ah, ele vai prender o Eduardo Bolsonaro. Eu falo assim, ué, mas como que se o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não vão extraditar o Eduardo, a Interpol não vai aceitar os pedidos do Alexandre, como que provavelmente vai acabar retirando o nome da Carla Zambelli depois da sanção magnífica, depois que o sujeito se torna um sancionado. Então o que ele vai fazer? Não, ele vai prender o Bolsonaro. Eu falo, mas há quanto tempo vocês ouvem aqui que eu digo que o Bolsonaro ia ser preso? Que a prisão do Bolsonaro é inevitável. Se não prender o Bolsonaro agora, vai prender no fim de agosto, quando termina o julgamento. E aí depois que prendeu... Aí tá bom, prendeu o Bolsonaro. E aí? Bom, aí acabam as fichas dele, né? Não tem mais como dobrar a aposta. A gente, por outro lado, tá cheio de ficha aqui, cara. Olha, eu não sei jogar truco. Eu deixo truco... No Rio a gente joga mais sueca do que truco. Eu não sei jogar truco. Eu deixo pro Lula. O Lula que falou que ele era um bom jogador de truco. Até agora tá perdendo tudo pro Trump. Mas diz que era um bom jogador de truco. Então eu deixo o truco pro Trump. Você jogar um pouco de pôquer. E pôquer tem uma regra. Você nunca joga com uma pessoa que é mais rica que você, que tem condição de comprar ficha infinita. É uma regra. No poker, se você é um pobretão, está jogando com um cara que é milionário, para você é uma aposta pesada, para ele não é nada. Não significa nada perder, mas para você significa tudo. Então, de um lado, tem a dobrada de aposta do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é prender o Bolsonaro, que já está previsto. E não muda nada na vida do Trump. Agora, o Trump tem o poder de destruir completamente a vida deles e dos seus familiares de forma definitiva. E eu repito, pode sobrar até mesmo para o Brasil. Então, entendam que tudo isso aí previsto. Nada diferente do imaginado. E no final das contas, o que nos interessa não são essas manifestações públicas dos ministros. Não são. Olha, podem fazer o que vocês quiserem, podem fazer todas as manifestações públicas, façam notas de repúdio, rasguem as vestes, vistam roupa de saco, ponham cinzas sobre as cabeças. Não estamos preocupados com isso. O que nos interessa é o que a gente vai conversar nos bastidores. Isso eu não vou poder falar aqui para o espectador do Paulo Figueiredo do Show. Mas as conversas de bastidores é que são as importantes. E a gente está em um momento ainda de movimentação no Brasil. Então, a vocês que estão em casa, eu digo o seguinte: nós tivemos tudo o que nós pedimos até agora. E agora é o quê? É o momento do quê? Esperem. É o momento de se fazer política. É o momento dos políticos fazerem política. É o tempo da população brasileira pressionar e da classe política agir.